Recording is on. Pai do Senhor a todos os irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Hoje estamos na nossa última aula do curso de formação de obreiros da Assembleia de Deus, que está falando sobre o auxiliar de trabalho e o diácono. Meus irmãos, hoje nós estaremos apenas dando as considerações finais. Como eu disse na aula anterior, o capítulo 6 e o capítulo 7 são as considerações finais do curso. E hoje é mais uma conclusão de tudo que a gente viu durante o curso. Então, serei bem breve, para não tomar muito tempo também dos irmãos nessa aula. Meus irmãos, aproveitando, eu quero deixar já informado para todos, a nossa formatura será em agosto, na Santa Ceia Geral. Só que antes da formatura, nós vamos precisar fazer uma última aula, e nessa última aula eu preciso da presença de todos os alunos do curso. Nós vamos estudar um dia em um horário que seja apropriado para que todos participem, porque nessa última aula será tratado a matéria geral do curso, aonde vamos estar tirando dúvidas, vamos estar aí alinhando alguns pontos que os irmãos tenham ficado na dúvida, e também fazer a nossa prova, para logo assim se dar a nossa formatura. Então, vai precisar fazer uma provinha, e nessa provinha será uma prova fácil, mas eu vou precisar da participação de todos os irmãos nessa aula. Meus irmãos, sem muitas delongas, vamos lá para a nossa aula final, capítulo 7, a preparação para maior serviço. A gente vê que o ministério cristão, ele é um chamado progressivo. O obreiro não nasce pronto para servir em grandes responsabilidades. Ele cresce, aprende e amadurece espiritualmente. Então, os irmãos observam que todo obreiro, todo cristão, ele tem o seu ponto inicial, seu ponto de partida. E de acordo que ele vai desenvolvendo a sua trajetória, ele vai alcançando outros patamares na sua vida, na presença e na obra de Deus. Então, todo obreiro, ele precisa estar em constante crescimento, em constante amadurecimento, porque é progressivo, o desenvolvimento é progressivo. Hoje, você está em um determinado cargo, em um determinado nível espiritual, e você não vai permanecer e não vai se estacionar nesse nível. Você vai progressivamente galgando mais responsabilidades, e com isso você vai amadurecendo espiritualmente, vai crescendo na palavra de Deus. Então o processo ele é contínuo. O processo ele é intencional. Ele não para. Ele não pode ficar estacionado. E isso está fundamentado na palavra de Deus. Quando a gente vê o crescimento gradual do ministério, como está lá em Lucas capítulo 16, versículo 10, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, a gente vê que você começa de baixo, você começa com pouco. Através desse pouco você vai conquistando novas responsabilidades e novas etapas na sua vida ministerial, que vai te proporcionar na presença de Deus a oportunidade de você adquirir outras responsabilidades maiores. Mas lembrando que tudo se começa de baixo, começa com o mínimo. E a gente observa que, dentro da perspectiva teológica, o ministério segue um padrão bíblico de progressão espiritual. Cada etapa prepara para a seguinte. A gente vê que Deus utiliza pequenas responsabilidades como treinamentos para funções maiores. E eu coloquei os exemplos bíblicos. Coloquei Moisés, coloquei Davi e coloquei Timóteo.
Três pessoas como exemplo. Moisés, ele começou como pastor no deserto, cuidando das ovelhas, do rebanho do seu sogro Jetro, antes dele liderar o povo de Israel. Então Moisés ele teve um preparo e Deus viu a responsabilidade a qual Moisés tinha com o rebanho do seu sogro, e diante disso, Deus ali foi forjando Moisés para se tornar um grande líder. E a gente observa que Moisés foi um gigante na liderança do povo de Israel. Então, para ele alcançar esse nível espiritual, ele começou de baixo. Davi, antes de ser ungido rei, antes de se tornar rei, ele foi pastor de ovelhas, ele foi músico, ele começou de baixo, seu ministério foi se desenvolvendo, ele foi crescendo progressivamente na presença de Deus. Timóteo é a mesma coisa. Timóteo, antes de ser pastor de igreja, ser líder de uma igreja, ele primeiro foi discípulo gradual de Paulo. Paulo foi ensinando e aperfeiçoando, amadurecendo, preparando Timóteo para ele se tornar um líder de igrejas. E não é uma igreja só, igrejas no plural. Então a gente observa que tudo começa de baixo, tudo tem o seu início no pouco, no mínimo, e Deus ele vai te moldando, te preparando. Dentro da aplicação prática, irmãos, a gente observa que nós temos que, para alcançar responsabilidades maiores, primeiramente a gente aceita tarefas simples com excelência e dedicação. Reconhecer que cada função, por menor que pareça, é oportunidade de crescimento espiritual. Cultivar paciência, perseverança e confiança na direção de Deus. Então a gente observa, dentro do estudo, que para a gente se tornar grande na presença de Deus, é necessário a gente começar pequeno, para que Deus ele cresça na nossa vida, Deus apareça. Com o crescimento e a aparência de Deus em nós, a revelação de Deus em nós, automaticamente as pessoas de fora vão olhar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um exemplo. E para isso a gente tem que começar tendo responsabilidade com as mínimas coisas. E fazer essas mínimas coisas com dedicação, com amor e com compromisso. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, nos diz o quê? Observa bem, ó, examina-te a ti mesmo para que não sejas reprovado na fé. O tópico 2 fala de quê? Como se preparar para futuras responsabilidades. A autoanálise do obreiro ela é fundamental para o seu crescimento. O obreiro tem que se autoexaminar continuamente. Por quê? Porque quando ele faz essa autoanálise, quando ele começa a olhar para ele mesmo e começar a buscar nele pontos que precisam ser mudados, ele começa o quê? Ele começa a desenvolver, ó, a preparação envolve uma vida espiritual, ele desenvolve uma vida espiritual, doutrina sólida e caráter irrepreensível. Deus não confia ministérios maiores a quem não está preparado emocional, espiritual e moralmente. Isso, irmãos, é uma coisa extremamente importante e fundamental na vida do obreiro. Caráter emocional, caráter espiritual, caráter moral. Gravem bem isso. O obreiro, ele não pode assumir uma responsabilidade se ele não está preparado emocionalmente. Se ele é uma pessoa descontrolada, uma pessoa nervosa, uma pessoa sem paciência, se ele não tem um preparo emocional, ele não pode assumir uma responsabilidade. Ele vai estar lidando com a obra de Deus e vai estar lidando com pessoas. Então, se ele não tem esse equilíbrio, não tem esse preparo emocional, como é que ele vai lidar com pessoas? São pessoas de diversos tipos de pensamentos. São pessoas que vão chegar até ele, um dia vão estar bem, outro dia vão estar ruim, vai estar mal, vai estar estressado.
Então o obreiro tem que ter esse equilíbrio emocional, espiritual. Irmãos, caráter espiritual é uma coisa indiscutível. Nós somos representantes de Deus, somos exemplos aqui na terra e temos que refletir Cristo. A nossa vida espiritual tem que estar pautada na palavra de Deus. Temos que viver em conformidade com as sagradas escrituras. A nossa vida espiritual, ela reflete quem realmente nós somos. Moralmente, o obreiro tem que ter caráter moral. Um obreiro que fala mentira, um obreiro que briga com a esposa, ou vice-versa, a esposa briga com o obreiro, é uma pessoa que dá um mau testemunho na sociedade, nos vizinhos, no trabalho, é uma pessoa que tem a vida dele moralmente desestruturada. Como é que ele vai cuidar das coisas de Deus? Ele acaba trazendo um péssimo reflexo ou um péssimo testemunho, porque no trabalho ele discute, na sociedade, nos vizinhos, ele briga, é problemático. Aí está lá na igreja, na porta da igreja, como um obreiro ali na porta, ou está lá no púlpito, ou está em algum lugar fazendo a obra de Deus, que moral esse obreiro vai ter? As pessoas vão olhar e vão falar, o cara, o rapaz ou a mulher está em casa, está quebrando pau, está brigando, está na rua brigando com o vizinho, ele vai estar lá na igreja agora dando glória a Deus. Os irmãos estão entendendo a gravidade da importância desses é, esses três pontos estarem alinhados, emocional, espiritual e moral, porque isso reflete quem o obreiro ele é. O aspecto essencial da preparação ao estudo contínuo da palavra, conhecer profundamente a Escritura para orientar e ensinar corretamente. O obreiro tem que conhecer a Bíblia, tem que estudar a Bíblia, tem que estar buscando continuamente a palavra de Deus, viver de oração e intimidade com Deus. Isso aí dá o crescimento espiritual na vida do obreiro. Isso tem que ser constante. Serviço fiel e discreto, ou seja, demonstrar dedicação em funções menores, sem buscar reconhecimento humano. Então, os irmãos observam que o obreiro ele tem que fazer para Deus e esperar que o seu galardão venha de Deus. O galardão é Deus quem vai dar para o obreiro. Então, diante disso, os irmãos observam que ele faz a obra discretamente, ele é fiel no calado, no escondido, no oculto. Não é para ser reconhecido humanamente, ele tem que ser reconhecido por Deus. Deus que tem que olhar para você, para mim, para nós e reconhecer em nós que somos servos fiéis. Aperfeiçoamento de habilidades práticas, liderança, ensino, aconselhamento, organização e cuidado pastoral. Bom, nós vimos isso tudo nas aulas anteriores. Então, é importante nós estarmos envolvidos na presença de Deus. Quando se fala envolvido na presença de Deus, você está envolvido com a palavra, envolvido com a oração, envolvido com a santificação, envolvido com a espiritualidade, envolvido moralmente. Então, esse conjunto de coisas vai te moldando para que você se torne um obreiro aprovado na obra do Senhor. A importância da humildade no serviço. Só Mateus capítulo 20, versículo 26. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja vosso serviçal. Irmãos, humildade tem que ser o ponto-chave na vida do obreiro. Humildade. Por quê? A humildade é fundamental para a ascensão espiritual. Cristo, o exemplo máximo, foi servo de todos. Um exemplo, Jesus, ele disse que para que Deus o honrasse, glorificasse com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Ou seja, Cristo ali estava dando uma declaração que ele se esvaziou de si mesmo. Ele deixou de ser o mesmo nível que o Pai e se tornou servo. Existem passagens bíblicas que falam que Jesus, ele sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo.
e se tornou servo de todos. Os irmãos leem o que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8, que os irmãos vão observar isso. Então, Jesus, sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus, ele se esvaziou, ele se tornou servo, ele veio para servir. E o serviço e a obra que ele executou foi uma das obras mais gloriosas e grandiosas da história da humanidade. Ele sendo Deus, veio como servo para servir a humanidade. E ele serviu como maior exemplo e ainda se entregou e morreu por todos nós. O maior exemplo de humildade e de servo foi Cristo. Devemos seguir este exemplo. Sem humildade, o obreiro corre risco de orgulho, vaidade e perda do favor de Deus. Irmãos, Provérbios capítulo 16, 18. Quando a gente começa a deixar o orgulho, a vaidade entrar na nossa vida, nós estamos literalmente cavando e construindo a nossa derrota. Estamos abrindo buraco para cairmos num total fracasso. O orgulho, a vaidade nos distancia de Deus e nos faz perder o favor de Deus. Deus, ele não divide e não dá sua honra e sua glória para ninguém. A honra e a glória é exclusiva de Deus. E quando o obreiro começa a fazer as coisas sem humildade, por orgulho, por vaidade, ele já está perdendo a essência do favor de Deus, está perdendo a essência espiritual e ele está em risco de queda, de fracasso, de ser derrotado por ele mesmo. Aplicação prática. Servir com dedicação sem se comparar com os outros ou buscar títulos. Reconhecer que toda autoridade vem de Deus e que o ministério é um serviço, não um privilégio. Aprender a servir, receber correção e seguir instruções com coração submisso. Isso são pontos fundamentais, irmãos. Ninguém está na presença de Deus para ser rotulado. Ninguém está na presença de Deus, executando a obra de Deus, para ser intitulado, melhor dizendo, ganhar títulos. O único título que nós temos é servo. Somos servos de Deus e devemos prestar um bom serviço à obra do Senhor para que o reino de Deus ele cresça e frutifique, para que Deus ele nos dê a sua recompensa. E o que é a recompensa? A recompensa do obreiro fiel. O seu Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Um exemplo. Você serve a Deus, não é para você ganhar título e ganhar rótulo. Você serve a Deus porque a obra é dele e você é servo dele. Você faz a obra de Deus porque você serve um Deus que é dono da obra. E na sua fidelidade no pouco, sobre o muito Deus te colocará. Aí entra a sua recompensa. Entrar no gozo do Senhor, entrar nas regiões celestiais, entrar para a salvação. Que a maior recompensa do cristão é chegar no final da carreira, fazer como Paulo fez. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É você poder entrar no céu pelas portas. A sua maior recompensa é você ter o seu nome escrito no livro da vida. Quando o arrebatamento acontecer, você subir no arrebatamento para as mansões celestiais. Essa é a sua recompensa. Esse é o seu privilégio. As recompensas é o Senhor quem nos dará, não é o homem. Quem busca reconhecimento humano, quem busca glória humana, já está recebendo a sua recompensa aqui mesmo. As obras que ele fizer será provado no fogo e será como obras de palha, que vai queimar, não vai ter proveito nenhum. Então que possamos entregar para Deus obras
de ouro, obras valiosas, que quando o fogo passar, elas não percam o seu valor, elas não sejam destruídas como as obras de palha, as obras de madeira, mas que elas permaneçam resistentes, porque foi para Deus que nós fizemos. Perspectiva teológica: a fidelidade no serviço gera recompensa espiritual, imediata e futura. O obreiro fiel participa do reino de Deus de forma plena. Recompensa não é motivada por ganância, mas por obediência, integridade e dedicação ao Senhor. É Deus quem irá nos recompensar. Síntese do capítulo: crescimento gradual, preparação integral, humildade, fidelidade recompensada. Nós vemos isso aí, já dei essa explicação para os irmãos. Então não precisa de eu retornar novamente, repetindo esse ponto. Os irmãos observaram isso durante a nossa aula. A importância da gente estar inteiramente na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai nos moldando a cada dia. E com o moldar da palavra de Deus, a gente vai crescendo e amadurecendo na presença de Deus. Conclusão: o fechamento de um manual de obreiro não é apenas uma síntese dos capítulos, mas um chamado à reflexão e à prática diária do ministério. O obreiro não existe para seu próprio benefício, mas para ser servo fiel, modelo de Cristo e instrumento de Deus. O obreiro, ele vive para Deus e para o serviço na obra de Deus. Mateus 25, 21, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei, entra no gosto do seu Senhor. Repetiu o versículo porque isso aqui tem que estar na mente do cristão, na mente do obreiro. O obreiro tem que ser fiel no pouco, tem que se dedicar no pouco, tem que ser compromissado com pouco, para que Deus o coloque sobre o muito. E depois do findar da obra, você entrar para o gozo do Senhor, você entrar para o reino de Deus. Os irmãos podem observar, o obreiro aprovado por Deus é aquele que cumpre fielmente suas funções, mesmo as menores, com dedicação e amor, demonstra integridade, santidade e coerência entre vida pessoal e ministério, mantém obediência à palavra de Deus e respeita a liderança e a comunidade. Dentro da perspectiva teológica, a aprovação divina não depende de honrarias humanas, mas da fidelidade, humildade e serviço genuíno ao Senhor. A sua aprovação é Deus quem vai dar. É Deus que vai te aprovar. E também Deus ele pode te reprovar se você não tiver dentro dos padrões e parâmetros da palavra do Senhor. Dentro daquilo que Deus te chamou, dentro da vontade de Deus. Então temos que trabalhar, irmãos, para sermos aprovados. Marcos capítulo 10, versículo 45, a Marcos 10, 45, chamado para servir, não para ser servido. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. É o que eu disse, o maior exemplo de servo, de fidelidade, de amor, Cristo Jesus. Se devemos seguir o exemplo de Cristo, trazer a essência de servo, a mesma essência que Cristo teve quando estava na terra, devemos trazer isso para as nossas vidas. Devemos viver conforme Cristo viveu. Oh, mas, professor, tem como um cristão viver como Cristo viveu? Cristo era Deus, ele era 100% Deus, 100% homem. Irmãos, o apóstolo Paulo disse uma das frases mais audaciosas e impactantes da história do Evangelho. Isso eu falo na qualidade de humano, não na qualidade de Cristo. Cristo impactou o mundo com os seus ensinamentos, mas eu estou dizendo Paulo na qualidade humana, homem nascido de mulher e de homem. Cristo nasceu de mulher, mas é a semente de Deus.
Estou falando na qualidade 100% humana e não na qualidade divina. Paulo, ele disse uma coisa, é a frase mais audaciosa e impactante que eu vejo que um homem carnal, cheio de falhas, que cometeu assassinatos, como ele assassinou muitos cristãos, mas ele disse uma frase de efeito que causou impacto. Quando Paulo foi transformado pelo Evangelho, que ele aceitou a Cristo e Cristo passou a fazer parte da vida dele, ele diz: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele teve a audácia de dizer o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo imitou a Cristo, Paulo seguiu o exemplo de Cristo, Paulo deixou de viver que Cristo vivesse nele. E diante desse testemunho, diante dessas palavras, eu digo para mim e para você, nós devemos seguir este exemplo, devemos ser imitadores de Cristo. Paulo foi. Devemos deixar Cristo viver em nós e não nós vivermos por si próprios. É tempo, irmãos, de nós deixarmos o nosso ego, deixar a nossa vã maneira de viver para assumir uma responsabilidade e assumir um compromisso fiel com Deus. De poder dizer, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu sou um imitador de Deus, eu sou um imitador de Cristo. Eu vou fazer como Cristo faria se ele estivesse no meu lugar. Esta é a essência do obreiro. Aí os irmãos observam aqui, o ministério cristão é um chamado ao serviço sacrificial e não a busca de prestígio ou reconhecimento. Princípio essencial para o obreiro, a grandeza no reino de Deus é medida pelo quanto se serve aos outros e não pelo quanto se é servido. Dentro da aplicação prática, desenvolver coração humilde, buscando sempre edificar o próximo, valorizar funções discretas, reconhecendo sua importância para a obra de Deus, lembrar que servir é imitar o próprio Cristo e cumprir o propósito divino. Irmãos, eu não estou falando novidade. Eu estou falando que a palavra de Deus ela nos ensina. Eu estou passando para os irmãos aquilo que Deus deixou registrado na sua palavra, para que assim venhamos desenvolver uma boa obra para o crescimento do reino de Deus. O exemplo maior, Cristo, o servo sofredor, Isaías capítulo 53, versículo 5. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele se entregou por nós, em prol do reino de Deus. Cristo é o modelo supremo de obreiro, perfeito em humildade, serviço e sacrifício. Ele não buscou honras humanas, mas dedicou-se à vontade do Pai, ensinando que o verdadeiro serviço envolve amor ao próximo, entrega total à missão de Deus, sofrimento e renúncia como parte do crescimento espiritual. Perspectiva prática para o obreiro, refletir diariamente o caráter de Cristo em atitudes e decisões. Aceitar desafios e provações como parte do treinamento ministerial, inspirar outros pelo exemplo de serviço genuíno e sacrificial. Então, os irmãos, observam isso aí. A importância de você imitar a Cristo na obra de Deus. Deus, ele busca isso de todos nós. Deus, ele busca esses padrões e esse envolvimento de todos nós. Cristo, ele é esse modelo e devemos seguir o que Cristo fez dentro da obra do Senhor. Um exemplo de obreiro, de servo. Síntese final. O obreiro da Assembleia de Deus é chamado a ser servo aprovado, fiel, humilde e dedicado, seguindo o exemplo de Cristo.
O ministério é um chamado à entrega total, onde cada ação, palavra e decisão deve refletir a vontade de Deus e a santidade do Evangelho. O verdadeiro obreiro não busca títulos, posição ou reconhecimento humano. Ele existe para servir, edificar vidas, fortalecer a igreja e honrar o Senhor com sua vida e ministério. Os irmãos observou, irmãos, a importância de se estar pautado na palavra de Deus. Esta é a essência do obreiro. Esse é o reflexo que o obreiro tem que deixar na obra de Deus. Isso não é só para o auxiliar de trabalho para o diácono. Isso são para todos os obreiros, do auxiliar ao pastor. Essa é a essência do obreiro de Deus. É isso que Deus ele busca de nós, esse envolvimento, esta essência, este crescimento, esta maturidade espiritual, esse caráter espiritual, moral e emocional. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Aqui encerramos a nossa aula, o nosso curso de formação de obreiros da Assembleia de Deus, auxiliar de trabalho e diáconos. Irmãos, vou estar depois deixando no grupo para que os irmãos escolham um dia e um horário apropriado para que todos participem da última aula. É aonde iremos tirar as dúvidas, trazer esclarecimentos e fazer a nossa prova, porque já estamos em agosto, 1º de agosto. Na Santa Ceia Geral será a nossa formatura. E cada um estará recebendo aí o seu certificado. Tá bom, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe, que a paz e a graça de Deus seja superabundante na vida de todos os irmãos, em nome de Jesus.